Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Robson Martins. Ele falará sobre o tema ansiedades. Ele é analista de sistema, é trabalhador do Centro Espírita Estudantes do Evangelho e palestrante espírita. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo Robson Martins. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Não sei não. Do jeito que estão falando aí. Mas beleza, hoje a gente tem um tema muito interessante, né? Ansiedade. Quem aqui nunca sentiu ansiedade? Quem nunca sentiu pode levantar a mão. Né? Quem nunca sentiu, de repente, aquele frio na barriga, as mãos suando, né? Sua cabeça parece que fica a 1000 km/h e você só pensa naquilo e procura entender as realidades e as situações e as possibilidades e mais uma série de coisas, aí você não consegue dormir, fica extremamente agitado, nervoso. Todo mundo já sentiu esses sintomas, esses sinais, né? Todo mundo já percebeu esse tipo de coisa, né? É interessante a ansiedade, porque ela tem uma ação muito forte sobre nós e, especialmente, ela é muito parecida, ou na verdade, ela trabalha muito com a questão do medo, muito primitivo que existe na gente. Se você está numa situação de perigo, né? Numa situação de problema, vamos dizer um problema físico, aparece uma cobra, né? O seu corpo reage. E nesse momento você começa a sentir a sua mente também a 1000, suas mãos soam, né? Você fica ligadão, porque seu corpo está agindo para que você tenha condições de enfrentar ou o perigo, né, de lutar, ou de fugir. Poder sair correndo e ficar longe do risco. Que é a mesma coisa que a gente sente na ansiedade. São extremamente parecidos. E como o medo e a ansiedade vão liberar as mesmas coisas, o corpo começa a liberar uma série de substâncias, de ideias, de circuitos, né, vamos dizer assim, que vão transformando o corpo para isso, né? Liberam adrenalina, cortisol, seu sistema imunológico então é inibido para que você não tenha inflamações e possa correr sem sentir dor e possa fazer as coisas de forma mais precisa, né? Dá mais energia para que você pense, para que você reaja. Só que isso a longo prazo, ou a médio prazo, começa a criar sérios e fortes prejuízos no seu corpo, né? Se o seu sistema imunológico baixa, você fica com risco de ter infecções mais rápidas, mais fortes. Você fica doente logo. Você transforma uma série de situações no seu corpo, né, levando às vezes a pressão alta, desequilíbrio do sistema cardiovascular. Tá, isso é interessante. Mas isso é interessante para que a gente comece a enxergar essas situações em nós. Quantos de nós, talvez, nem percebe e nem consegue denominar o que sente? Né? Eu, alguns anos atrás, eu não conseguia determinar o que era ansiedade. Às vezes eu sentia um frio na barriga, uma coisa assim, eu falava, não, isso aí deve ser outro problema. Eu não sabia determinar isso. Eu não conseguia identificar o que eu sentia, os sentimentos que eu possuía, as ideias que me animavam. Parecia para mim que eu era neutro. E muitos de nós ainda vivemos assim. Muitos de nós ainda achamos que, eu não sinto muito não, eu sou bem morno, bem tranquilo. E não é verdade. É porque a gente ainda não parou para nos observar, para nos conhecer, para nos sentir. Por isso a necessidade de começar a perceber a partir da nossa máquina física o que sentimos, o que percebemos, né? O que vem à tona
através das sensações do corpo. Mas aí a gente precisa aprofundar nisso, né? E a ansiedade, ela é muito interessante, porque eu acho que muita gente já viveu isso, né? Se alguém chega lá no seu trabalho, na sua casa, e diz assim: Nó, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu só vou te contar mais tarde. Um dia eu fui fazer isso com a minha esposa, quase que eu apanhei. Não, você tem que contar agora, porque senão eu vou ficar pensando que negócio é esse, o que está acontecendo, etc. e tal. Todo mundo é mais ou menos assim, começa a ficar curioso. E o pior, né? Aí, imagina você no trabalho, alguma coisa assim, aí você vê duas pessoas indo, dois colegas seus, indo conversar. E de repente um deles já olha para você, né? Aí você já pensa daquele jeito. Acho que um negócio é comigo. Se o outro olhar para você de também, aí você, agora é comigo mesmo, eu tenho certeza. E aí a mente está criando, não, vamos demitir, estão falando que eu trabalho mal, deixa eu ver o que eu errei, o que eu fiz, né? O que eu fiz semana passada, retrasada, ontem, será que eu falei alguma coisa ruim? E aí você vai criando toda aquela situação infeliz na sua cabeça, seu pensamento crescendo. Todo mundo consegue identificar isso, às vezes já viveu isso, né? Não estou falando uma coisa grega aqui não, né? Existe até uma história, que aí eu vou contar o sabor da minha memória, que fala muito bem dessa ansiedade. Uma pessoa teve um problema no carro, na estrada, né? Quebrou o motor e tal. O telefone dele não estava pegando e ele viu uma casa, ali, uma fazenda, um sítio, uma coisa qualquer desse jeito. E ele pensou, eu vou até lá ver se tem um telefone também para tomar um copo d'água, porque o sol aqui está quente, eu estou sem água e tal. E a casa ficava vários metros distante da rodovia onde estava o carro. Aí ele começa a seguir esse caminho, e aí ele já começou a pensar, será que vai ter alguém para me atender? E se ele me atender e não quiser ajudar? E se ele falar que não ajuda vagabundo? Aí eu vou colocar ele no lugar dele. Mas se ele não quiser me dar o copo d'água, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ficar bravo, porque isso não é caridade. Como é que não vai ajudar alguém que está aqui? Se ele não deixar usar o telefone, se ele não tem o telefone e tal. Quando ele chegou na porta que bateu, a pessoa abriu, ele já saiu xingando. Não quero saber do seu telefone, você pega o seu telefone e põe não sei aonde. A gente cria esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pensamento, né, tem até uma denominação de pensamento disfuncional. Você começa a viajar na maionese. Viajar na Hellmann's, como dizem, né? Você cria toda uma ideia, uma estrutura que não faz sentido, né, mas faz sentido para você ali na hora, pelas suas questões de história e tal. Mas que no fundo não tem nada a ver. A gente cria riscos, perigos, medos, né? O que pode acontecer, e 90% daquilo provavelmente não vai ocorrer, nunca. Mas a gente cria e sofre por isso, né? A gente já sofre antes. E sofre muito antes e muito tempo, né? Por muito tempo sobre isso. E é interessante que, estudando um pouco sobre ansiedade, a gente fez uma divisão em dois aqui, só para facilitar a coisa, mas é uma divisão subjetiva, isso não tem nada a ver com pesquisas científicas, é só uma percepção do que acontece com a gente, né? Que a gente pode ver a ansiedade em dois pontos, né? Uma ansiedade com seu lado do imediatismo. Como no próprio exemplo que a gente acabou de falar, que alguém chegar para você, tem um segredo, tem uma coisa para conversar com você, mas eu só vou conversar mais tarde. E você já fica daquele jeito, imaginando o que pode ser, né? Isso tem a ver muito com a ideia do imediatismo que a gente carrega. E o imediatismo tem muito, na verdade, da toda a nossa evolução. Como todos nós sabemos, a gente progride lá do tempo dos animais até aqui. Nós já estagiamos como animais irracionais também.
Nós já vivemos naquelas situações, desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa consciência, até atingir o reino humano, vamos dizer assim, onde nós temos a razão, a consciência, onde a gente entende, a gente pensa, nós temos o pensamento contínuo, como nos fala André Luiz. E todo esse tempo que nós temos vivido, gente, nós estamos sempre procurando satisfazer as nossas necessidades básicas. Comer, beber, reproduzir, respirar. Isso é o básico, é a necessidade para se viver. Se eu não respirar, eu não vivo. Se eu não comer, eu não vivo. Se eu não reproduzir, a minha espécie morre. Essa é a ideia. E nessas necessidades básicas, é lógico que ela pede que você seja imediato. Se eu parar por mais de 5 minutos de respirar, meu cérebro começa a ser lesionado, até levar à morte. Se eu passar alguns dias sem comer, eu morro, sem beber. Então há uma necessidade da conservação da espécie, né, da conservação da máquina física, que nós trazemos até hoje. Só que nós viemos evoluindo. E à medida que nós vamos transformando isso, né, há muito tempo atrás, a gente vivia com problemas sérios de fome. Mas a maioria de nós aqui não passa mais por isso. A maioria de nós, às vezes, tem até fartura em relação ainda a companheiros infelizes que não têm o que comer. Mas quase todos nós aqui estamos tranquilos quanto às necessidades básicas. Nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos onde dormir, né? E tudo isso de forma bem tranquila, até muito gostosa, né? Mas a gente continuou ainda com a mesma ideia, o mesmo sentimento de imediato. Tanto que isso se reproduz, né, nas relações que a gente tem. Eu quero aprender, mas eu não quero ter o esforço de meses e anos para conseguir isso. Eu quero ser entre os melhores da área que eu trabalho, mas eu não quero despender os esforços de vários anos para chegar àquilo. Né? Eu não quero esperar. Eu quero que venha agora, que esteja próximo de mim neste instante. Né? Quantas vezes você já não passa raiva quando você pega o seu celular e ele não abre? Eu quero agora. Quantas vezes você não reclama porque está numa fila, tem várias pessoas para serem atendidas e você quer que logo te atenda para que você possa fazer outra coisa, porque a vida está corrida, né? Não é assim que a gente fala? Estamos sempre na correria, não temos tempo para nada? Não é esse discurso que a gente tem trazido? Só que o tempo, ele é infinito, mas limitado. E a gente tem que dar prioridade. Se eu quero tudo, eu não tenho nada. Compreendem? Se eu quero tudo, eu não tenho nada. Porque não é possível tudo ao mesmo tempo. Para eu ter algo, eu tenho que ceder para outras coisas. Se eu quero estudar para passar num vestibular, num concurso, eu vou ter que ceder as questões de lazer, de diversão, de sair para lá e para cá. Eu tenho que me dedicar, vou ter que trabalhar o meu tempo e dar prioridade naquilo que eu preciso fazer e dedicar-se. Utilizar esse tempo para isso. Não achem vocês que de repente os smartphones que a gente tem, né? A gente às vezes cultua Steve Jobs falando do iPhone, essa coisa toda. Vá procurar a história e vai ver quantos anos de pesquisa e trabalho duro para chegar no aparelho, para desenvolver o sistema que usa. Olha o trabalho duro para que chegasse a essa estrutura tecnológica que nós temos hoje. Levaram vários e vários anos. E a gente procura ainda o imediatismo. E o pior, se nós estamos aqui no meio espírita, compreendendo os postulados espíritas que pertencem a todas as religiões e a toda a humanidade, a doutrina espírita simplesmente colocou ela de forma mais precisa e direta para a gente. Esse é o único fator interessante que a doutrina trouxe, porque tudo o que ela fala já existe.
Tudo que ela diz já existe nas várias culturas da humanidade. Ela simplesmente organizou e demonstrou de forma direta, sem muita alegorias que eram criadas. E de forma de fatos, né? Com uma ideia mais científica, argumentativa, com análise, com estudos, mostrando isso para a gente. E a doutrina nos fala que nós somos espíritos imortais. E você vai lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo da reencarnação, se eu não estiver enganado, e você vai ver uma das perguntas onde os espíritos respondem para Kardec que o espírito é criado simples e ignorante. E ele vai progredindo através da reencarnação. Então, isso aqui é realmente passageiro. Isto aqui é apenas uma viagem. O corpo que a gente enverga, né, que a gente está usando neste instante, como diz André Luiz, lá no prefácio do livro Nosso Lar, é simplesmente uma veste. É como essa blusa que eu uso aqui, como a roupa que vocês estão usando. Nós hoje cuidamos dela, tal, lavamos, mas ela vai acabar em algum momento e eu vou ter que trocá-la, comprar outra. Esse corpo, o corpo de todos vocês vai morrer. Se vocês não tinham pensado nisso, acho que é bom já começar a pensar desde agora. Todos vocês vão morrer. Então isso aqui é transitório, gente. O mundo físico é de passagem. O mundo material é muito fugaz, né? Palavra bonita. Muito fugaz. Né? Passa muito rápido. E quanto mais materializado é, quanto mais primário é, mais instável, então, mais transitório, sofre transformações mais rápidas. E isso é tão interessante que nós mesmos que entramos aqui, não vamos sair iguais entramos. Os nossos valores, nossas ideias vão ser mexidas. Né? Pode ser mexidas muito pouco ou muito, vamos dizer assim. Vai depender de como eu me abro para a mensagem, do mundo que eu compreendo, das ideias que eu tenho, do conteúdo que é falado aqui, estudado e pensado. Tudo vai ser transformado. E aí a gente está preocupado em resolver aquilo rapidamente. Agora, neste instante. O presente é tão transitório que a gente vive tanto mais no passado ou no futuro. O presente mesmo, até hoje, a maioria de nós não conseguiu nem aproveitar, nem vivê-lo plenamente. Ele passa tão rápido e a gente não vê, não dá importância. Diante disso, e ainda percebendo a reencarnação como princípio, né? Para que a gente progrida, fica mais forte ainda perceber que esse imediatismo não faz nenhum sentido para nós. Quanto mais eu quero as coisas logo, mais eu demonstro que eu trago dentro de mim um egoísmo feroz, buscando satisfazer necessidades primárias e esquecendo que eu sou um espírito imortal que tem outro tipo de necessidade maior. Porque ao satisfazer as necessidades do agora, primárias, eu começo a perceber que eu ainda continuo vazio. Aí eu satisfaço as necessidades sociais e eu percebo que eu continuo vazio. É por isso que talvez, quando você vai em países extremamente desenvolvidos, onde a população tem todos os recursos, o suicídio passa a ser uma ideia muito próxima, muito acalentada, porque eu estou vazio. Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho tudo, eu tenho a comida, tenho o carro, tenho um emprego bacana, eu desenvolvi intelectualmente e tal. E aí? Né? Constitui uma família, mesmo entendendo que a família, quando a gente pega na visão espírita, é uma das missões mais difíceis que tem sobre a Terra, mas simplesmente constituir a família e ter filhos é algo que a gente faz continuamente, desde do tempo que éramos animais. Os irracionais fazem isso. Reproduzir, ter o filho, aí joga ele ali, bate um papo, então ele cresce e pronto. E na maioria das vezes a gente cria os filhos mais ou menos desse jeito. A gente ainda não percebeu que a missão de pai e mãe
E quando eu falo pai e mãe, não estou falando somente na questão biológica, tá? Porque família não é essa constituição bonitinha que a gente tinha aí de pai, mãe e filho, não, são as pessoas que cuidam umas das outras. É uma missão extremamente difícil. Você tem um outro espírito ali que você tem que guiar, que você vai ajudá-lo pegando os valores que ele já possui e levar outros valores que ele vai absorver, principalmente pelo exemplo que você dá. Isso é extremamente complexo. E a gente não percebe o tamanho disso. Aí acha ter filho bonitinho, né? Aparece bebezinho, bacana e tal, passa umas noites sem dormir, uma bonequinha ou bonequinho e tal, e esquece que ali tem um espírito imortal, gente. Esquece que você é um espírito imortal, que você vai dar algo para ele que é muito mais do que a comida, a bebida e a roupa. São os seus valores, são os seus exemplos, que vão ajudá-lo a torná-lo um espírito melhor e vencer as dificuldades que ele já traz, ou talvez dificultar essa caminhada. Olha o tamanho da responsabilidade. E a gente não percebe. E a gente não enxerga essas coisas. E aí ficamos sempre no agora, eu quero agora, né? É para ontem. E não vivemos realmente o presente. Se somos espíritos imortais, se reencarnamos tantas vezes, por que tanta pressa? Não é melhor aproveitar o instante que eu tenho agora para fazer certo e melhor? Para refletir, entender e agir de outra forma? E diante disso a gente passa para o outro ponto, né? A outra forma que a gente tem que a gente dividiu, só para a gente dar uma entendida, da ansiedade. Essa outra forma tem muito a ver com as experiências que a gente viveu. Quer dizer, vamos trazer um exemplo para ficar claro. Uma pessoa que talvez, quando era mais nova, sofreu um acidente muito complicado de carro. É muito provável, muito possível que hoje, se ela for tentar tirar a carteira ou tentar dirigir o carro, ela comece a sentir esses sintomas da ansiedade. O medo de acontecer de novo, de errar, de bater, né, de sofrer tudo aquilo que ela havia sofrido antes. E aí ela paralisa, ela tem dificuldade, ela foge da situação. Não vou tirar carteira, não preciso, tem ônibus e tal, está tranquila. Mas no fundo, está tentando fugir da situação complicada que ela sente. Que gera mesmo transtornos, né, os famosos transtornos de ansiedade, as fobias, mesmo o pânico, começam daí. Essas experiências que às vezes vêm de outras vidas. Às vezes em outros tempos, eu vivi preso em um lugar muito pequeno, escuro. Aí hoje, quando tem que me colocar dentro de um elevador, eu começo a suar as mãos, a sentir um frio na barriga, a ficar tudo complicado. Eu não consigo andar de elevador, eu vou de escada. Aí sobe 15 andares de escada. É bom que o coração fica bacana, né? Vai ter exercício, vai queimar as gorduras, isso é bom. Mas foge de lutar contra aquilo que traz. E aí é muito interessante, porque inicialmente eu falei que pode ser de outra encarnação, né? Mas mesmo o acidente complicado que às vezes a pessoa viveu nesta vida, o trauma que ela tenha vivido, que traz ansiedade, na verdade tem ligações com os atos dela, desta e da outra vida. A coisa não se forma assim, instantâneo, né? Não é rapidinho. Aconteceu isso aqui muito traumático. Não, peraí. Tem uma série de coisas que a minha alma traz, já que nós, que nascemos tantas vezes e vivemos tantas vezes, somos herdeiros de nós mesmos. Por mais que pareça injusto a situação que uma determinada pessoa viva, não se esqueça que ela, ao longo das suas várias vidas e das suas escolhas, ela chegou àquela situação. As nossas tristezas e as nossas alegrias, as nossas dores, os nossos problemas, eles não nasceram por causa dos outros, eles nasceram por causa do que eu fiz. Então o próprio trauma, talvez, do carro, do acidente, ele tenha nascido em outras vidas, de eu ter colocado pessoas em situação difícil em uma carroça, deixando eles como andando de uma forma bem ruim, ou mesmo batendo essas carroças e morrendo.
E hoje, eu, de alguma forma, pedi para que acontecesse aquela situação. Para eu acordar, para eu entender melhor. Mas eu podia fazer diferente, isso que é interessante. Eu podia, ao invés de ter procurado o acidente, que aí eu faço a procura consciente ou inconscientemente, eu posso pedir antes de reencarnar, ou eu a busco pelas necessidades espirituais que eu tenho de acordar e mudar essas situações. Eu poderia ter feito outra escolha. Quem sabe eu poderia ter feito engenharia e começado a desenvolver carros mais seguros. Trabalhado na área de educação e trabalhar as pessoas para que ela entenda o cuidado que ela tem, tanto ao dirigir quanto ao cuidado geral do seu corpo, da sua vida. Tudo é questão de escolha. Tudo o que nós passamos, sofremos, sentimos, na verdade, é construção nossa, que vem de longe. Por isso, que a doutrina espírita ensina tanto, conheça-te, se estude. Como diz Agostinho, ainda lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec, muito inteligente, numa pergunta anterior, pede a ele, como é que eu faço para conhecer, para entender as coisas? Não, conhece-te a ti mesmo. Eu entendo essa máxima, mas o problema está justamente em como fazer isso. E Agostinho vem e fala, eu fazia isso na vida. Toda noite eu passava minha vida em revista. Aí muita gente pode dizer aqui, não, quando eu chego na cama e deito eu já durmo, não tem tempo de ficar pensando. Então não deite, vai para o seu sofá, vai para um lugar que às vezes seja mais incômodo, que não te permita dormir, e vai pensar sobre o que você fez, sobre o que você sentiu no dia a dia. Vai aprendendo a fazer isso até em tempo real, Vamos aproveitar o imediatismo e colocar isso para funcionar em tempo real. Fiz alguma coisa, pensa, peraí, esse negócio foi legal? Se eu estivesse no lugar do outro, eu gostaria que fizesse isso comigo? O que eu senti? Dê nome ao que sente. O que eu senti, eu estava sentindo ou sinto ainda? À medida que a gente faz isso, a gente se conhece. E é somente quando a gente se conhece é que podemos iniciar a transformação. Como é que eu vou mudar uma coisa se eu não conheço a coisa? Não é meio complicado? Você não vai começar nada do nada, tanto que o nada não existe. Preciso de algo, eu preciso pegar o material que eu tenho. Eu tenho que pegar aquilo que eu sou e começar o trabalho de transformação. E é justamente aí que pesa a questão da ansiedade. Porque nesses traumas, nessas lutas, nesses medos, a gente paralisa o nosso progresso. O nosso passado, meus amigos, o nosso passado, ele é terrível. Não adianta vir com historinha e tal. Não adianta como muita gente, não, no passado eu fui rei, rainha, fui nobre, bacana. E é por causa disso que hoje você está passando aperto, porque você não soube trabalhar na mordomia que você tinha. A gente acha bonito às vezes, não, eu fui rei, fui rei da França. Mas você não conta, na verdade, tudo aquilo que você cometeu de ruim como rei da França. E tudo isso de ruim você vai ter que trabalhar para reparar. E aí é bom abrir um parêntese. Justiça divina, ela tem amor, então ela não pede punição. Punição é uma criação humana. É uma coisa que a gente criou, punir. Você errou, então você vai sofrer. Não é sofrer que vai fazer você melhorar. É você corrigir o que você fez. Para corrigir, você vai lá e repara. A justiça divina te dá a possibilidade. Tanto que, muitas vezes você ouve sempre, agora sofreu, espiou. Agora você vai lá e repara. Agora você vai trabalhar pelo bem. Mas eu precisava ter sofrido, realmente? Não. Se eu tivesse consciência e maturidade suficiente de perceber meu erro, e tê-lo entendido mesmo aqui dentro, eu poderia simplesmente começar a reparação. Mas como a gente às vezes é muito teimoso, aí a gente mesmo vai pedindo um pouco da dor para estar na situação do outro, entender essa realidade e mudar. É por isso que eu trago ansiedade. É por isso que diante da situação eu tenho que relembrar de tudo aquilo para eu acordar
e começar a me conhecer e me transformar. A própria psicologia, nos seus tratamentos, o que ela faz é emergir a situação que causa ansiedade e depois trabalhar isso, né, reprogramando, transformando, para que a pessoa se torne melhor. E aí ela finalmente fique livre disso. Porque se eu ficar preso em remédio, eu vou ficar dependendo dele e não resolver o problema. Aí eu desencarno. Eu desencarnei, eu não vou ter mais o remédio que inibe as conexões neurais para isso. Eu vou ter que enfrentar o problema, gente. Então não adianta fugir. Não adianta simplesmente, vou sair pela tangente, né? E aí depois a gente vê o que acontece. Não, enfrenta o problema. Conheça-se. Conheça o que está acontecendo. Transforme isso. Né? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem e essa bendita oportunidade que às vezes a ansiedade nos traz para ver quem realmente somos, aquilo que nós trazemos e iniciarmos o trabalho de mudança. E esse trabalho de mudança vai exigir aquilo que Pedro, o apóstolo, nos fala em sua carta, que dá origem à mensagem que hoje nós estamos estudando. Entregai as vossas ansiedades para Deus e continue seu trabalho humilde e amoroso. Ele fala isso. É um capítulo onde ele exorta os irmãos das várias igrejas cristãs iniciantes lá, para que eles, fique tranquilo, diante de qualquer situação, entrega para Deus e continua trabalhando. Continua fazendo o seu melhor. Né? A questão não é só psicológica, que às vezes a gente deixa o Deus, né? Fala, não, se eu pensar em Deus, colocar lá fora, eu diminuo a pressão, né? Coloco num agente externo. Aí tem tanta gente que leva isso ao pé da letra, porque aí nos lembra aquela passagem de Jesus, que já é uma terapêutica contra a ansiedade, né? Olhai os pássaros do céu, eles não tecem, não colhem, e no entanto Deus os provê. Olhai os lírios do campo, onde nem Davi conseguiu vestir-se com a majestade que essa flor tem. Aí muita gente leva esse pedacinho, né? Pega essa partezinha, e aí ele fala assim, beleza, então agora eu vou ficar tranquilo dentro de casa, vou assistir TV e pronto. Né? Já que Deus vai prover, já que eu sou melhor do que a ave, do que a flor, então Deus vai me prover. E aí ele esquece que, na verdade, Jesus dá uma lição falando, trabalhe, mas perceba que você não pode controlar praticamente nada, a não ser você. E nem você até hoje, você ainda deu conta de controlar. Você não tem todas as variáveis. Para se ter ideia, pegando um exemplo aqui bem na terra, né, a meteorologia, que é muito importante, especialmente para a agricultura, vamos dizer, eles precisam fazer modelos matemáticos extremamente complexos, porque existem inúmeras variáveis, né? Inúmeros valores que podem mudar, para determinar quando, né, olha ainda, para determinar uma probabilidade de chover, de fazer sol, de ficar mais seco, de ficar mais úmido. Uma probabilidade. Nós não conseguimos controlar o tempo. Nós não conseguimos controlar nem o nosso coração, ainda bem. O nosso coração bate continuamente sem que a gente perceba. Nós comemos e a comida desce, faz todos aqueles movimentos sem que a gente controle isso. Eu creio que 80%, 90% do nosso corpo a gente não tem controle sobre ele. A própria máquina que a gente usa, a gente não tem controle nenhum. Então, por que eu vou ficar colocando, se é isso ou aquilo? Por isso, procura Deus. Só que Deus não é aquele homem barbudo, bombadão, né, que aparece aí todo fortão, com os tijolinhos no abdômen, aquele cara bacana, fisiculturista. Não. Deus não é aquele homem que ora fica nervoso e ora fica feliz. Ele não é humano.
A gente confunde as coisas, né? A gente vai lá no Velho Testamento dos judeus que criaram a história da criação para tentar explicar. Cada povo, cada estrutura criou uma história, e a nossa ciência também criou a história do Big Bang. É uma história um pouco mais plausível, com hipóteses e fatos, sim, mas ainda é uma história. Não tem como ser provada definitivamente. Só se sabe que é possível, né? Todas as experiências estão dando como provável isso. Porém, os judeus criaram essa história da criação, e aí coloca que o Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Só que o homem, ele confunde, né? Ele acha que ele e Deus são iguais. Se a gente for na matemática, quando fala semelhante, semelhante não é igual. Semelhante não é igual. Nós trazemos as questões divinas em nós, sim, mas nós não somos Deus. Nós estamos nos desenvolvendo para ser talvez deuses, como nos dizia Jesus, mas Deus é um só. E aí os espíritos trazem a informação assim, depois a pergunta fenomenal de Kardec, que fala, que é Deus? Ele não fala quem, que é Deus? Eu não sei que coisa é essa, não consigo denominar. Nós não conseguimos até hoje. E os espíritos nos trazem assim a informação bacana. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais tarde nos fala da providência divina. Ainda nesse capítulo nos fala sobre a providência, falando que Deus cuida de todas as criaturas. O que nos remete à fala de Jesus, que fala que Deus é Pai. Claro que não é o Pai humano, não é as características humanas, mas ele pega um pouco disso para mostrar, ele cuida dos filhos. E a gente esquece disso. Só que nós, como somos construtores do nosso próprio destino, da nossa própria felicidade, da nossa própria paz, ele deixa a cargo de nossas ações, das nossas experiências, para que a gente cresça. Porque, faça uma coisa, muitos aqui já devem ter estudado vários e vários anos na escola, né? Imagina, primeiro grau, né, ensino fundamental, ensino médio, mais faculdade, isso aí deve dar quase uns 20 anos. Tem gente que talvez estudou mais ainda, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Aí a coisa vai longe. Normalmente, o que a escola nos ensina? Ela simplesmente espera que, como diz Paulo Freire, né, abramos a cabeça, põe o conhecimento aqui, faz um depósito de informação, fecha a cabeça e pronto. Você não sabe para que serve. Você estudou a equação do segundo grau e talvez você nunca usou esse negócio. Você foi lá no ensino médio e aprendeu distribuição eletrônica dos elétrons. E isso nunca serviu para nada para você. Né? Você aprendeu um monte de informação para fazer prova e depois esquecer. Isso se você não esquece um pouco antes da prova, porque você está ansioso. Né? Aí você estuda para concurso, né? Aí você estuda aquele monte de lei humana que foi feita e tal. Aí depois do concurso, às vezes você passa e você nem lembra qual era o artigo. Por quê? Porque a gente não usa, porque isso não faz parte da nossa experiência. Agora vai dar aula disso. Vai explicar isso para o outro se você não guarda. Vai utilizar isso todo dia se isso não fica natural para você. Para que a gente cresça e se desenvolva, é através da nossa experiência, do nosso esforço, do nosso trabalho. Para que isso realmente se fixe, ou na verdade isso brote de nós, porque tudo já existe dentro de nós, né? Essas leis divinas, esse amor, essa inteligência, ela desenvolva e cresça dentro de nós. Compreendem? Por isso as experiências e as lutas, por isso as escolhas e as consequências das nossas escolhas. Por isso, ao invés de ficarmos presos às lutas do passado, que vão nos dizer sempre que nós erramos e caímos na maioria das vezes, vamos aproveitar isso para fazer diferente. E entender ainda mais que, como eu não controlo nada, então faça a minha parte, aquilo que eu posso fazer. Aproveite o seu tempo, meu amigo, aproveite a sua oportunidade para fazer diferente, para começar um ato novo, e não para ficar preso lá atrás. Porque não adianta eu simplesmente pensar que no passado eu fui um clérigo, né,
altamente qualificado, liderei e matei pessoas por causa dessa liderança, e agora hoje eu tenho dificuldade de liderar as pessoas. Eu crio um medo danado de estar na frente e de poder levar as pessoas a fazer alguma coisa com medo de cometer os mesmos erros de ontem. O ontem passou. Infelizmente a gente ainda não sabia lidar com a dor, não sabia lidar na dor nem na alegria da forma mais correta. Hoje, porém, a gente pode fazer de outra forma. Na medida em que eu compreendo que Deus cuida de mim, só que um cuidado diferente, um cuidado novo, importante, porque em cada momento Ele nos dá o recurso. Ele nos dá o analgésico quando a dor fica mais forte. Ele nos dá força quando parecemos mais fracos. Ele nos dá alento quando tudo parece mais difícil. Ele nos abre a porta quando tudo parece fechado. Mas Ele não aparece, não vai precisar aparecer, porque Ele faz isso através de todos nós. Por isso a lei de caridade é tão importante. Deus, de alguma forma, está dentro de nós. E através do bem que eu posso levar ao outro, eu estou sendo um instrumento de providência a Ele. E aí imaginem, gente, nessa luta em que nós estamos aqui, só não fizemos coisas mais difíceis e piores, porque existem inúmeros espíritos desencarnados nos amparando, nos inspirando, nos ajudando mesmo com a nossa teimosia. Leia os livros do André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda na área de obsessão. Quantos não trabalham anonimamente, humildemente, nos exortando, nos ajudando, e mesmo que a gente erre, que a gente cai, que a gente faz a besteira de novo, Ele está lá tentando nos acordar. Quantas vezes não nos chegam mensagens, livros, ideias, pensamentos, pessoas que de repente a gente nem conhece e nos fala algo que nos acorda e nos muda o caminho. Todos já viveram algo parecido com isso. Quantas vezes isso não nos acontece? E a providência, da forma simples, tranquila, sem estrondos milagrosos, sem fenômenos lindos, mas simplesmente no dia a dia, nos chamando para acertar o caminho. E a gente ouve um pouquinho quando resolve o nosso problema, né? Depois volta ainda a fazer as mesmas situações, pedindo, infelizmente, pela dor, correção, para que a gente acorde, para que a ansiedade possa nos chegar e nos chamar a atenção e dizer: meu filho, acorda, muda, o que você está fazendo nesse mundo? Por que você está andando na terra? Por que você nasceu nessa família? O que você está fazendo com tudo isso? Por que você tem todos esses recursos e até agora está parado? Está na hora da gente acordar. Está na hora de perceber esse Deus estuante nos chamando a atenção para a beleza interna que nós possuímos. E ao invés da gente ficar simplesmente reclamando e falando que eu não sou capaz, que eu não sou merecedor, vá lá e realize. Você vai errar? Vai, lógico. Não adianta pensar que a gente não vai acertar tudo a partir de agora. Não vai, não. Nós vamos cair, sim. Nós vamos cometer falhas, ainda, várias. Mas é exatamente aproveitando os erros que nós começamos a aprender o caminho certo. A nossa ciência, que a gente tanto se orgulha e tanto fala dela, praticamente a tornamos uma outra religião, ela nos acorda e cresce pelos erros, gente. O cientista, ele vai, define uma simples hipótese e testa. E aí ele descobre que estava errado, que ele tem que fazer diferente, que ele tem que fazer outros testes, que ele tem que repensar o modelo que ele tinha, que há outras coisas aí no meio. É pelo erro, pelas falhas, é que a nossa ciência atingiu esse nível que nós temos e nos permitiu essas tecnologias fantásticas. O erro não é ruim. O ruim é se eu não quero acordar para aprender com o erro. Se eu não quero acordar para fazer diferente.
O remédio é sim, entregue sim as suas lutas para Deus, mas lute, continue trabalhando. Não deixe que esse pessimismo que a ansiedade nos traz e que automaticamente nos leva à queda, isso é nítido. O pessimismo que a gente carrega, a ansiedade nos leva sempre a pensar sempre as coisas ruins. Alguém aqui durante a ansiedade já pensou em algo bom que poderia ter acontecido? Que poderia acontecer? É sempre a coisa ruim, né? E aí a gente vai conseguindo, é tão interessante que consegue até as coisas ficarem cada vez piores. A gente consegue pensamentos cada vez mais profundos e piores. Isso automaticamente desestabiliza os outros, nos estagna e nos faz cair de novo. Ao invés de mantermos esse ciclo infeliz, está na hora de acordar. Está na hora de aproveitar toda a dor, toda a alegria e todo o sofrimento que passam, toda a crise passa, toda a vida passa, tudo passa. Está na hora de aproveitar isso. Aproveitar esses instrumentos, esse adubo, né? E construir um ser novo. Ao invés de dizer que eu não sou capaz, eu vou tentar. Ao invés de dizer que eu não consigo, não, eu vou fazer. Da forma que eu puder. Comece do jeito que der. Faça, haja, trabalhe. Porque a providência divina que nos cuida só vai conseguir fazer o melhor que ela pode, gente, se nós dermos abertura. O que nós estamos fazendo? E isso, para a gente poder fechar, nos remete ao nosso querido Paulo de Tarso, um dos exemplos vivos de transformação e de trabalho. Ele que matara tantas pessoas por causa de divergirem da sua ideia, né? Ele judeu, querendo defender as leis judaicas como fossem tudo, mata os cristãos. Apedreja Estevão, sofre. E sofre muito porque percebe Estevão, mesmo apedrejado, mesmo humilhado, a paz que ele não conseguia ter, apesar de todo o esforço em defender a lei judaica. E quando às portas de Damasco, ele encontra Jesus, que lhe diz para onde ir, o que deveria fazer, de forma ainda sutil, fazendo o cego, caído do cavalo, Paulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E a gente foge daquilo que precisamos fazer. A gente acha incapaz. Nós somos capazes. Somos filhos de um Pai amoroso. Espíritos imortais, destinados à felicidade suprema, à inteligência maior. Por que você não é capaz? Porque ainda temos dificuldades de perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Gente, arregacemos as nossas mangas e comecemos a agir. Nenhum de nós aqui está a passeio. Nenhum de nós aqui está para sofrer, chorar, sorrir, etc. e tal, e morrer. Todos nós temos um propósito que depende do nosso trabalho desde agora. O que queres que eu faça? Obrigado, gente.